Bom, gente, boa noite a todas e todos. Queria agradecer também a presença de todo mundo. A Jennifer me apresentou, mas enfim, meu nome é Diana Assunção, eu sou trabalhadora da Universidade de São Paulo, também fui candidata a vereadora de São Paulo em 2016, sou dirigente do Movimento Revolucionário de Trabalhadores e também do Grupo de Mulheres Pão em Rosas. E, enfim, estou muito contente de lançar essa candidatura junto com a Maíra, que além de minha companheira de luta de muitos anos, é também minha amiga. Então a gente está aí nessa batalha há muito tempo, compartilhando essa vida em comum, né? E, na verdade, o Movimento Revolucionário de Trabalhadores está apresentando uma chapa nacional de candidatos, além da minha candidatura para deputada federal e da candidatura da Maíra para deputada estadual. O companheiro Pablito também é candidato a deputado estadual aqui em São Paulo. Em Minas Gerais, a gente está saindo com a candidatura da companheira Flávia Vale, a deputada federal, e no Rio Grande do Sul, com a companheira Val Miller, a deputada estadual. São candidaturas que se propõem ser uma voz anticapitalista em eleições que são manipuladas. Eu vou falar um pouco sobre essa manipulação, né? E a gente, como uma organização revolucionária que não tem legalidade, né, a gente teve a oportunidade de sair com candidaturas independentes por filiação democrática no PSOL, né, que nos concedeu a sua própria legenda para a gente poder levar as nossas próprias ideias, né? Ou seja, independente da gente não fazer parte desse partido, a gente poder utilizar a legenda, né, para poder barrar um pouco esse sistema eleitoral tão antidemocrático que não permite que grupos como o nosso ou que trabalhadores independentes, jovens, possam se candidatar nas eleições. Então a gente agradece também o PSOL por ceder a sua legenda. Bom, alguns companheiros falaram aqui um pouco, o Pablito tinha comentado, e também um pouco o slogan, né, que a gente colocou aqui na nossa campanha, né, uma voz anticapitalista nessas eleições manipuladas. Por que a gente diz que são eleições manipuladas? Né, em 2016, a gente ficou bastante conhecido, o MRT e o Esquerda Diário, que é a nossa imprensa, né, o nosso portal digital, que faz parte de uma rede internacional de diários digitais, pelo combate enorme que a gente fez ao golpe institucional que ocorreu no nosso país, né, que tirou a presidente Dilma do governo, né, mas o que a gente denunciava é que era justamente um golpe para atacar mais os trabalhadores, inclusive para fazer ataques mais profundos do que o PT já vinha fazendo no seu governo, né? A gente fez uma batalha muito grande para denunciar esse golpe institucional. E o que a gente foi vendo é que esse golpe ele foi seguindo e agora nas eleições ele está se mostrando muito profundamente, né? Qual foi a continuidade do golpe institucional no nosso país? Né? Primeiro, a implementação do que era conhecido como a PEC do teto de gastos, né? Para congelar os gastos públicos e não permitir dinheiro para a saúde, para a educação, para o transporte, para a moradia, ou seja, para todos os serviços públicos, né? Depois a gente viu a lei da terceirização. Num país que já contava com mais de 14 milhões de terceirizados, na sua maioria mulheres e na sua maioria mulheres negras, né? A gente viu isso ser legalizado para todos os tipos de serviço, em todas as fábricas, em todos os lugares. Depois a reforma trabalhista, né? Tudo isso não aconteceu sem luta, né? A gente viu uma greve geral em 2017, apesar das direções das centrais sindicais, controladas inclusive pelo próprio PT e por outros partidos, para impedir que os trabalhadores organizem uma luta independente, né? Uma luta que realmente pudesse derrotar esse plano golpista que veio aí com o Temer. E agora a gente também viu, pela via do judiciário, como se avançou nessa questão, ou seja, como o judiciário passa a atuar e querer controlar as eleições. No começo do ano, o Lula foi preso, a gente denunciou essa prisão como uma prisão arbitrária, porque inclusive falavam, bom, o Lula é corrupto e tudo mais, mas a gente via vários políticos mais corruptos que faziam coisas muito mais graves do que o Lula era denunciado, inclusive naquele momento, e na realidade, numa enorme impunidade, soltos e etc. Ou seja, existia um motivo pela qual essa Operação Lava Jato estava colocada. Queria avançar no golpe institucional. Então, a prisão do Lula tem a ver com isso, né? A gente faz essa denúncia não porque a gente defenda
a política do Lula e a política do PT, mas porque a gente vê que é todo um processo bastante interessado. Então, é continuidade do golpe institucional. E agora isso é ainda mais dramático, porque justamente o Lula é o principal, né, está em primeiro lugar nas pesquisas de intenção. Então, o que significa? Que a prisão do Lula é um impedimento de milhões de brasileiros poderem ter o seu direito democrático, um direito elementar de poder decidir em quem quiser, decidir votar em quem quiser. Ou seja, quem decide isso são alguns poucos juízes que não são eleitos por ninguém, que ganham salários de, sei lá, 100 mil reais, né, que tem treinamento nos Estados Unidos, inclusive, porque o imperialismo tem interesse nesse golpe institucional. Ou seja, gente que é super privilegiada e que quer decidir um dos pouquíssimos direitos que a gente tem nessa democracia, que é dos ricos e é dos juízes também. Então, a gente está fazendo essa denúncia porque essa não é uma eleição normal. A gente não pode atuar nessas eleições achando que a nossa tarefa é somente votar ou somente fazer uma campanha das candidaturas, mas entender que é um enfrentamento com o golpe institucional e é preciso defender o direito democrático das pessoas poderem votar em quem elas quiserem, mesmo que a gente não defenda o voto no PT. Agora, isso ficou ainda mais claro, né, com a resolução da ONU, que é inclusive um organismo da classe dominante, né, que disse que o governo brasileiro teria a obrigação de conceder os direitos democráticos para que o Lula fosse candidato. E até agora nada aconteceu, né? O Lula continua preso, continua uma situação bastante dramática. A gente, inclusive, essa semana, como MRT, soltou uma carta ao PSOL, né, fazendo um chamado a que o próprio PSOL coloque toda a sua força jurídica, né, para entrar na justiça, inclusive, a partir dessa liminar que foi dessa resolução da ONU, e também leve essa denúncia, tem uma visibilidade muito maior nos espaços na televisão, sejam nos debates políticos, sejam nas inserções que vão ter na televisão como um partido de esquerda. Bom, tudo isso é um combate que a gente quer fazer muito forte. A nossa candidatura está a serviço desse combate. Só que, ao mesmo tempo que a gente faz essa denúncia, a gente também diz que o PT abriu espaço para a direita. Vários políticos da direita que a gente vê aí, que foram atores do golpe institucional, estavam no próprio governo do PT, né? Então, isso é uma coisa bem clara. A gente sabe que o PT também assumiu os métodos de corrupção que são inerentes a esse sistema capitalista, inclusive acobertaram várias operações em relação à corrupção, e que também o PT atacou os trabalhadores, né? Principalmente no segundo mandato da Dilma, quando a Dilma falou que não ia fazer nenhum ataque, depois ela foi eleita e começou o plano de ajustes, né? O plano de ataques, só que ainda era muito pouco para que do que os capitalistas queriam, para poder descarregar a crise nas costas dos trabalhadores, das mulheres, da juventude. Então, a gente faz essa denúncia com essa clareza de qual é o papel do PT. Só que justamente tinha essa direita, que inclusive o PT abriu espaço, é uma direita que tem um ódio de classe muito grande contra a classe trabalhadora, contra os negros, contra os pobres, contra os imigrantes, contra as mulheres. E que, nesse momento, nas eleições, está representado pelo candidato que está em segundo lugar nas pesquisas, né, essa extrema-direita, que é o Bolsonaro. Né? É uma direita que comemora a reforma trabalhista, que é uma reforma que vai impor uma situação de humilhação, principalmente para os setores mais explorados da classe trabalhadora, que são as mulheres negras, principalmente. Né? Inclusive, na reforma trabalhista, eles colocam na reforma trabalhista que as trabalhadoras grávidas ou em amamentação, elas poderão trabalhar em lugares insalubres. Então, ou seja, estão legalizando uma situação de humilhação e uma situação de vida extrema para as trabalhadoras mulheres. E é o que também querem fazer com a reforma da Previdência, que não conseguiram implementar, porque a classe trabalhadora não está derrotada, a classe trabalhadora se levantou contra toda essa situação, mas esse é o plano. É o que querem fazer depois das eleições. Vão falar um monte de mentira para a gente, mas o que querem fazer é levar adiante esse plano de ajustes. Inclusive, isso que aconteceu na semana passada, né, um escândalo que foi a expulsão dos venezuelanos aqui do nosso país. Companheiros e companheiras, isso é o programa de governo do Bolsonaro, diretamente.
fazer isso é o programa de governo do Bolsonaro, expulsar imigrantes do nosso país. Né? A gente vê toda a situação, né, dos imigrantes na Europa e tudo mais, e no nosso país está acontecendo isso, e a gente precisa ser uma voz que denuncie essa situação. Então, o que fica claro é que deram um golpe institucional, mas para vários setores não era só pelo golpe. Querem destruir a nossa vida, querem acabar com a situação, e Bolsonaro e alguns outros candidatos que ecoam a sua voz são a voz da ditadura nesse momento. Só que o problema é que uma voz da ditadura não é enfrentada com paz e amor, como muitas vezes o PT quer fazer. Não vai ser enfrentada assim. Só pode ser enfrentada com a luta dos trabalhadores. E o PT desmoralizou a luta dos trabalhadores durante seus anos de governo, né? Porque atacou, porque governou com a direita, né? Por todo o programa que levou adiante, inclusive mantendo o pagamento da dívida pública, que é um roubo aos trabalhadores, enquanto existem 25 milhões de desempregados no nosso país. Então é uma situação extrema que a gente precisa construir uma alternativa que supere o PT pela esquerda, né? Então, por tudo isso, as nossas candidaturas são candidaturas de combate, né? A gente não compartilha desse projeto político, mas a gente é intransigente no direito, na defesa do direito do povo decidir em quem votar, né? Então, também por isso a gente coloca a necessidade, frente a esse judiciário, a gente coloca a necessidade de que exista a eleição direta para juízes, de que os juízes e os políticos ganhem o mesmo salário que uma professora, que sejam inclusive revogáveis, que os casos de corrupção sejam por júri popular, ou seja, uma forma completamente distinta de organizar a sociedade, diferente do que é hoje, né? Muita gente vai dizer, bom, mas para isso tem que mudar a Constituição. Sim, teria que mudar a Constituição, inclusive porque a nossa Constituição é uma Constituição tutelada pelos militares, que foi parte da transição pactuada, né, do que era a ditadura militar no nosso país. E para fazer uma nova Constituição, companheiros, não dá para esperar que vão ser eles por cima que vão fazer. A gente vai ter que impor, com a força da nossa mobilização, uma Assembleia Constituinte livre e soberana, que possa debater todos esses problemas, que possa lutar pelo não pagamento da dívida pública, que possa inclusive legalizar o aborto no nosso país, porque são milhares de mulheres que morrem por uma hipocrisia das cúpulas das igrejas, que querem deixar as mulheres morrendo por abortos clandestinos. E a gente pode se apoiar no que foi a mobilização na Argentina esse ano também. Então, essas são as bandeiras que a gente está levantando na nossa campanha. A gente queria chamar todo mundo a fazer parte dessa batalha junto com a gente, a levar essas ideias, né? São ideias radicais para transformar essa sociedade, porque o nosso objetivo vai muito além das eleições. Vários companheiros conhecem a militância da Maíra, que não é somente momento de eleição, está sempre na luta junto com os trabalhadores, em particular junto com os professores, né? E essa é a nossa batalha para lutar por uma voz anticapitalista, para a gente construir uma alternativa que supere o PT pela esquerda, a gente possa batalhar por um verdadeiro governo de trabalhadores, de ruptura com o capitalismo, muito diferente do que a gente vê hoje em dia, mas que seja parte de um processo revolucionário no nosso país. Obrigada, companheiras e companheiros. Alô? Pessoal, boa noite. Queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Eu estava achando que a gente estava já quase no ATPC lá da escola, né? Porque tem muito professor. A gente veio discutir aqui grandes ideias. Então, queria agradecer muito. Tem vários colegas de trabalho aqui que estão nesse lançamento. Companheiros que a gente discute sobre a filosofia e sobre as reformas que estão colocadas aí. Pessoas da Fundação Santo André, da FAPES, ex-estudantes secundaristas, né? Porque aluno, uma vez aluno, você acha que ele é sempre aluno, né? Mas tem um pessoal que já não é e está aqui também hoje. Então, eu queria agradecer muito a presença de todos. Vou falar aqui algumas coisas, né? Como a Diana colocou, a gente está lançando as nossas candidaturas por filiação democrática no PSOL. É o partido que a gente agradece por permitir que a gente defenda as nossas próprias ideias e o nosso próprio programa. E agradecer a todos vocês de estarem aqui. O nosso país, nesse momento, está imerso numa conjuntura eleitoral. Mas essas eleições não são eleições normais, como a Diana colocou, porque são as primeiras eleições que acontecem depois do golpe institucional do nosso país.
Então, em todos os cantos do Brasil, se discute o que vai acontecer depois dessas eleições. Essa é a grande pergunta que todo mundo faz. Porque o que acontece hoje? As pessoas já começam a sentir claramente os efeitos do golpe na sua vida, né? A resposta a essa situação de sentimento já do golpe que acontece se mostra de forma passiva nos altos índices de intenção de votos no Lula. Por que se expressa de forma passiva? Porque as pessoas olham e falam, putz, estava melhor antes. Parece que tinha que ter tido impeachment e tudo mais, mas estava melhor antes disso acontecer. Então expressa uma resistência que é passiva, né? As pessoas acham que se o PT voltar a ser governo, a situação pode melhorar. Então a gente justamente está querendo fazer essa discussão com vocês, se é assim, se o caminho vai ser esse mesmo, na verdade, né? Hoje o nosso país enfrenta uma enorme crise econômica. São 26 milhões de desempregados no Brasil. Na região aqui do ABC, é calamidade. De 2015 a 2018, foram 63 mil demissões só na região do ABC. Isso quer dizer que são 57 demitidos todo dia. Aqui, São Bernardo, Santo André, São Caetano, 57 demissões por dia. Já tem um grande setor da população aqui do ABC que não procura mais emprego, porque já sabe que não vai encontrar. Então nem entra nos índices de desempregado, porque já não procura mais, né? O país atingiu um número recorde de 5 milhões de pessoas que desistiram de procurar emprego. Então, quando a gente vê lá no Jornal Nacional a notícia que caiu a taxa de desemprego, não é porque aumentou o número de emprego, é porque as pessoas não procuram mais emprego, porque já sabem que não vão ter onde trabalhar. São mais de 3 milhões de pessoas desempregadas há 2 anos já. Então isso vai gerando uma situação de vida muito complicada para a classe trabalhadora. Com isso se aprofunda o trabalho informal e as mentiras que cada um pode virar um pequeno empreendedor, fazer seu CNPJ e ir lá vender sua força de trabalho. Então fala assim, não precisa se preocupar. Você pode sozinho fazer seu CNPJ e ser explorado dessa forma. Só que não é bem assim que acontece, porque justamente essa pessoa vai trabalhar com menores condições de trabalho e sem nenhum direito trabalhista, né? Então essas mentiras são as mentiras propagadas pela burguesia brasileira para legitimar esse processo que está acontecendo. Entre as mulheres, a situação é mais dramática ainda. O desemprego e a carestia de vida é ainda pior. Existe um índice de 15% de desemprego entre as mulheres. As mulheres são as mais afetadas com a situação, junto com a juventude e também junto com os negros. As mulheres empregadas ganham muito menos do que os homens. Mas se chega um absurdo das mulheres negras ganharem 60% a menos do que os homens brancos. Uma situação extrema. As reformas que foram feitas pelo governo golpista aprofundaram, então, a superexploração do trabalho feminino. Como a Diana colocou, com a reforma trabalhista, as mulheres podem, pela lei, trabalhar em lugares insalubres, mesmo estando grávidas ou amamentando. O que mostra uma mentira de vários setores que estão no poder, que dizem defender a vida, quando é assim que se trata a vida das mulheres. Então, as mulheres têm que enfrentar, junto com os trabalhadores homens, as péssimas condições de trabalho, a superexploração do trabalho, os baixíssimos salários. Então, para enfrentar essa situação, a gente tem que conseguir encontrar quais são os pontos de apoio para a gente poder resistir. Um ponto de apoio impressionante é justamente o movimento de mulheres que vem tomando o mundo nos últimos anos. A gente viu a Primavera Feminista, paralisações internacionais de mulheres, o movimento Nenhuma Menos na Argentina. A gente viu as mulheres se organizando para enfrentar as políticas xenófobas, machistas do governo Trump nos Estados Unidos. Na Argentina, as mulheres fizeram uma verdadeira maré verde para dizer que queriam o direito do seu corpo e estavam lutando pela legalização do aborto. E a gente vê que para responder a essa força imparável, que é a força do movimento de mulheres que se desenvolve em todos os cantos do mundo, a burguesia, os setores poderosos, colocam exemplos de mulheres milionárias, que estão comprometidas não com a defesa das trabalhadoras, mas sim com a defesa da ordem do capitalismo, não com as demandas das mulheres.
a gente não tem nada a ver com essas mulheres milionárias. A gente está fazendo uma discussão de quais são as demandas que a gente tem que defender. As demandas das mulheres milionárias e da classe trabalhadora separa a gente totalmente. Apesar de todas sermos mulheres e o gênero ser o mesmo, as nossas demandas são diferentes. A igualdade que se prega é uma igualdade para que tenham mulheres milionárias igual tem homens milionários. Então, se tiver um punhado de mulher milionária igual ao punhado de homens, pronto, resolveu o problema. Só que a gente tem uma situação no mundo que 70% das pessoas mais miseráveis são mulheres e meninas. Então, para a gente não responde a nada esse discurso de igualdade que faz a burguesia. A burguesia usa isso justamente para poder jogar todas as nossas lutas no lixo. Dizendo, inclusive, que se uma mulher for presidente, por exemplo, a situação das mulheres vai estar resolvida. Isso é uma mentira gigantesca. Por isso, a gente, do Pão e Rosas, defende um feminismo que seja socialista. Nós dizemos com todas as letras, para a gente não basta uma mulher no poder. A gente está nas ruas para lutar por todos os nossos direitos. Nós somos as mulheres trabalhadoras, as mulheres negras, as mulheres operárias das fábricas, as terceirizadas, as jovens, as estudantes, as trabalhadoras domésticas, as donas de casa, as desempregadas, as mulheres que morrem todos os dias por aborto clandestino, as que são assassinadas, as que são revolucionárias e estão aqui hoje para que a gente possa junto construir um novo processo de sociedade. É a serviço dessas mulheres que estão as nossas candidaturas, a serviço do poder de toda uma classe operária que cada dia mais é mais feminina. E em São Paulo, a cara da mulher trabalhadora é a cara da mulher negra e da mulher nordestina, que vieram para cá para dar o sangue e o suor, e os empresários arrancam em cima das costas dessas mulheres os seus lucros. Então essa campanha que a gente está fazendo está a serviço de denunciar as mazelas que sofrem as mulheres trabalhadoras. No nosso país, 4 mulheres morrem por dia vítimas de aborto clandestino. 3 dessas mulheres são mulheres negras. Nós vamos enfrentar o reacionarismo da cúpula das igrejas e exigir o direito ao aborto legal, seguro e gratuito, o direito ao nosso corpo, o direito à nossa sexualidade. Para isso, a luta contra a opressão tem que estar unida com a luta contra a exploração capitalista. Porque nós queremos o nosso direito ao pão, mas nós queremos também o nosso direito às rosas. Queria chamar todas as mulheres que estão aqui e todos os homens que estão aqui nesse lançamento para estar com a gente na linha de frente da construção dessa campanha e também para participar dos encontros de mulheres que nós vamos fazer ainda nesse mês de setembro. A gente vive no Brasil a democracia dos ricos e dos juízes, que com golpe institucional querem levar até o fim a retirada de direitos e seguir garantindo e aumentando o lucro dos grandes capitalistas. Entre os planos mais otimistas para resolver o problema, quando a gente olha lá no debate, a gente vê que existe o projeto de reduzir o desemprego, que hoje é de 26 milhões, para 9 milhões em 20 anos. Isso quer dizer que em 2038, seguindo esse projeto, o nosso país vai estar numa situação pior do que estava em 2014. Mas não é só nas taxas de desemprego que se expressa a continuidade do golpe. A situação da saúde e da educação pública é revoltante e mostra com muita clareza que os políticos da ordem querem acabar com o mínimo de garantias que a gente tem até hoje. Para colocar alguns casos específicos. Nessa última semana em Mauá, a Santa Casa colocou um banner bem na frente dizendo: não atendemos mais o SUS. Então o pessoal que precisa daquele atendimento em Mauá vai ficar à deriva, tá? À própria sorte. Em Santo André, foram 7 unidades de saúde fechadas no ano passado, que não foram reabertas, e agora recentemente parece que fechou mais uma, né? Então, para o trabalhador, para a trabalhadora de Santo André ser atendido no sistema de saúde, tem que andar quilômetros para conseguir, porque não tem mais as unidades de saúde perto das suas casas. A gente vem denunciando essa situação através do Esquerda Diário, também através da minha página, mostrando qual é a situação da saúde aqui no nosso município. Quem consegue um atendimento médico, a hora que chega no hospital não tem equipamento, não tem médico suficiente, fica horas esperando para poder ser atendido. Então não faltam denúncias sobre a situação da saúde, mas da educação também tem muita coisa para a gente poder discutir. As escolas, como aqui tem muito professor, vou falar da realidade que a gente sabe. Estão caindo aos pedaços.
Tem escola que não tem giz, que não tem lousa. Você chega lá para escrever na lousa, é um buraco no meio da lousa, que você não sabe nem o que você faz, vai escrevendo em volta, né, porque não tem uma lousa decente. Tem lugar que não tem nem água. Molecada tá lá na escola e não tem água. Aí a pessoa tá estudando com cheiro de esgoto dentro da sala de aula, porque não tem mais água para as crianças. Tem lugar que não tem papel higiênico. Essa é a situação da escola pública, né? No nosso estado de São Paulo, são 7 salas de aula que são fechadas por dia. Isso acarreta uma demissão brutal de professores. Vocês terem uma ideia da situação, entre 2015 e 2018, foram 9.300 salas de aulas fechadas no estado de São Paulo. Só no início desse ano, fruto desse processo, 30 mil professores foram demitidos. Essa situação se repete desde 2014 e todo início de ano a gente sabe o caos que é. Será que eu vou conseguir pegar minha aula? Será que eu vou ter emprego esse ano? É uma dúvida. Tem muitos de nós que ficam até metade do ano sem conseguir trabalhar. E aí quando consegue trabalha em 3, 4, 5 escolas. E tem que ser dessa forma, porque agora a atribuição de aula é compulsória, inclusive. Então, se você não pegar em 4, 5 escolas, você não pega em lugar nenhum. A gente vê que o estado de São Paulo, que tinha, né, o Alckmin à frente, que inclusive declarou esses dias, né, que a educação paulista é exemplo, né? Exemplo do caos. É isso que ele não completou na frase dele, né? Eles querem implementar agora com o Márcio França o ensino à distância, a privatização da escola, o sistema S da reforma do ensino médio. Os professores ganham salário de fome, é vergonhosa a situação salarial dos professores. Nós estamos há 20 anos sem ter aumento salarial. Inclusive, a gente vinha comemorando os 10%, né, que a gente ia conseguir, mas o STF golpista também barrou isso. Então também não tem os 10%. Não tem reajuste salarial, também não tem esses 10%. A nossa categoria de professores é uma das categorias que mais adoece no país. Vários tipos de doenças psicológicas, porque a gente vive uma realidade que é muito drástica. E os nossos alunos sofrem demais com isso, porque falta professor, falta tudo. E tem aluno que tem que parar de estudar, porque como a situação de desemprego é brutal, a pessoa vai procurar um bico, alguma coisa para poder ajudar a família. E quando vai procurar o ensino noturno, não tem, porque fecharam as salas do noturno. E se o cara não conseguiu estudar no período que era necessário, vai estudar já adulto, não tem mais praticamente curso de EJA. Então a pessoa não pode seguir seus estudos se ela não estudou no tempo certo. O governo golpista do Temer implementou até o teto de gastos para a educação e para a saúde pública. Por 20 anos. Então, por 20 anos, o gasto da educação pública vai ser o mesmo. Os capitalistas querem levar a situação limite na saúde e na educação para depois legitimar a privatização de todos os serviços públicos. Esses projetos não estão escondidos de ninguém. O governo golpista e os seus aliados são defensores ferrenhos da BNCC e da reforma do ensino médio, que vai acabar com disciplinas fundamentais para a formação da nossa juventude. E eles fazem isso para pegar a verba que deveria ser para a educação, para pagar uma dívida pública fraudulenta, que não foi criada por nós, mas é a gente que paga com o nosso trabalho. Os problemas da educação não começam e nem terminam no ensino médio. Eu venho denunciando também há um tempo qual é a situação das creches aqui na cidade de Santo André e aqui na região do ABC. Tem mais de 10 mil crianças de 0 a 3 anos que precisam de creche aqui na cidade de Santo André. A fila por creche cresceu 59% no ABC. Para além disso, as professoras da rede municipal ganham muito pouco, porque são vistas como tia, né? Não são nem vistas como professoras, ganham uma miséria. E em algumas escolas municipais tem que cuidar de uma sala de aula com mais de 30 crianças de 0 a 3 anos. Eu não trabalho no município nem com criança, mas eu imagino o que é essa situação. Drástica. Por isso, a gente reivindica muito os professores que no início desse ano, na rede municipal de São Paulo, derrotaram o Dória no seu projeto de implementação da reforma da Previdência em São Paulo, que ele queria mostrar como um grande exemplo para o país, para dizer, meu último grande ato de governo foi a reforma da Previdência, agora vai em todo lugar. Mas os professores, junto com os trabalhadores municipais, não deixaram, derrotaram o Dória. Também me emociono de ver que mesmo com a trava
do sindicato, que é a POSP, das direções sindicais burocráticas, os professores e os estudantes estão se organizando contra a BNCC e contra a reforma do ensino médio. Nas escolas, inclusive na minha, né, que é o Clotilde Peluz, tem um pessoal aqui, a galera falou, não, vamos preencher isso aí não. E muitas escolas fizeram isso. E tiraram foto mostrando que ninguém vai aceitar essas reformas. Então os professores resistem junto com a classe trabalhadora e a gente pode colocar uma grande luta para poder derrotar todos esses processos. O Estado, né, o MEC e tudo mais, fez lá o dia D, que foi justamente esse dia que o pessoal recusou de preencher, para ainda fazer de conta que estava sendo democrático. Para depois implementar a reforma do ensino médio e falar, não, mas eu discuti com os professores. Foi tudo discutido. Né? Mas tomou um chablau porque o pessoal foi para cima e não aceitou nem em São Paulo e nem no país. Além disso, tem algumas outras discussões. Por exemplo, a discussão do escola sem partido. Tem os paladinos aí que defendem a escola sem partido. Um deles é o Bolsonaro. Ele diz, por exemplo, que tem que acabar com o professor que faz ideologia de gênero, discute sexualidade, nos termos dele. Né? Ou, por exemplo, o Cabo Daciolo, que falou no debate que não basta a intervenção federal nas favelas do Rio de Janeiro. Tem que avançar para a saúde e para a educação. Além disso, a gente vê candidatos como Meirelles, como a Marina Silva, que são golpistas e defendem as reformas que já aconteceram e querem avançar para a reforma da Previdência, tão comprometidos com esse projeto. Também a gente vê o Ciro Gomes, que faz um monte de demagogia, mas a vice dele é simplesmente a Cátia Abreu, conhecida, né, mais conhecida como a Motosserra de Ouro. Vocês não sei se já ouviram falar, mas é ela mesmo. Então é preciso combater a continuidade do golpe do nosso país, porque o futuro que a burguesia, apoiada pelo judiciário, reserva para a maioria da população é de miséria total. Para a educação, os ataques são imensos. A gente pode ver isso em todos os debates eleitorais. Quase todos os planos dos candidatos é atacar mais a educação. Né? Além disso, a gente vê que esse número de desemprego brutal serve para a burguesia fazer chantagem com a classe trabalhadora, para que os trabalhadores aceitem qualquer emprego, com qualquer salário e em qualquer condição. A população brasileira de conjunto vive hoje um drama brutal. E como a gente colocou inicialmente, alimenta uma ilusão que um governo petista pudesse resolver a situação que está colocada hoje. Essa discussão é muito importante, companheiros, porque o golpe não vai se resolver com as eleições. Ele não vai parar nas eleições. Seja o cenário que for. Seja lá quem for para o segundo turno e seja lá quem ganhe. Mas mais do que isso, nós que vivemos aqui no ABC, no bastião do petismo e da CUT, a gente sabe que não existe saída alimentando ilusão no projeto petista. Nós defendemos e vamos lutar até o fim pelo direito democrático do povo decidir em quem votar, porque a gente sabe que o veto ao Lula serve para os capitalistas, para que os capitalistas sigam seus ataques em ritmo acelerado. Mas serve também para disciplinar a classe trabalhadora. Por isso a gente defende que a esquerda coloque essa pauta como sua pauta principal. Como a Diana já colocou, nós escrevemos uma carta para o PSOL, onde a gente faz esse chamado de se colocar na linha de frente pelo direito do povo decidir em quem votar. A restrição a esse candidato, que é o Lula, que está em primeiro lugar nas pesquisas, vai servir para atacar a classe trabalhadora, limitando os nossos parcos direitos. Mas a gente não pode deixar de falar que foi o PT que abriu o golpe, abriu espaço para o golpe, nunca enfrentou os golpistas, assimilou as práticas de corrupção da política tradicional do nosso país e aplicou ataques contra a população. O programa petista não se enfrenta em nada com o imperialismo, ao contrário, eles defendem a manutenção da lei de responsabilidade fiscal, o pagamento da dívida pública, dívida que, como eu falei, é uma expoliação total dos nossos recursos e do nosso trabalho. O programa que eles apresentam é neoliberal e já começou a ser implementado no governo Dilma. O pessoal vai lembrar que a Dilma privatizou parte do pré-sal, retirou o seguro-desemprego e estrangulou os recursos da saúde e da educação. Então é preciso entender que não existe uma saída para os trabalhadores sem se enfrentar com esse projeto e sem se enfrentar com o imperialismo. O PT está à frente dos enormes sindicatos que tem no nosso país, como a CUT. Essas grandes centrais sindicais deviam colocar sua força para organizar a luta dos trabalhadores contra o golpe e seus inúmeros ataques.
Mas além de ser uma trava, eles traíram diretamente a greve geral que teve no ano passado, no dia 28 de abril, uma greve que todo mundo comemorou como algo que nunca tinha acontecido no país ou há muitos anos não acontecia. Então, nesse momento, aliás, faltou uma coisa. Ao terem traído a greve, mostra que essa burocracia teme mais a luta de classes, teme mais a força da classe trabalhadora do que o avanço do golpismo. Nesse momento, por exemplo, começou a campanha salarial dos metalúrgicos. A CUT denuncia que os patrões querem acabar com a aposentadoria. Mas esses mesmos sindicalistas que falam isso estão dispostos a negociar as cláusulas da reforma trabalhista e não lutar para revogar ela de conjunto, como a gente viu no chamado que teve no último dia 10 para a mobilização, a CUT dizendo que tinha que negociar as cláusulas da reforma trabalhista. Além disso, essas direções burocráticas fazem uma separação total dessa luta pela manutenção dos direitos, que só levam de forma muito parcial, com relação ao combate vital contra os avanços autoritários que querem limitar ainda mais essa democracia dos ricos que temos hoje no país, que mantém o Lula preso de forma arbitrária e impede que as pessoas votem em quem quiserem nas eleições, para além das enormes barreiras que sempre existiram para não deixar que os trabalhadores sejam os verdadeiros sujeitos políticos. Não existe uma saída de fundo para a crise capitalista e a degradação do regime político com a aceitação das medidas impostas pela burguesia, ainda que seja de forma mais paulatina, como coloca o PT. A resistência passiva da maioria da população ao golpe e ao avanço da direita, que se expressa de alguma forma nas intenções de voto, é um alento e mostra, ao contrário do que diz a burguesia e os setores pessimistas das grandes centrais sindicais e também da esquerda, que é cética com a classe trabalhadora, que está sim colocado na ordem do dia organizar as nossas fileiras para esse combate. A gente precisa transformar esse movimento que vem correndo por baixo em uma verdadeira luta aberta contra a opressão e contra a exploração capitalista. As nossas candidaturas estão a serviço dessa batalha. Não aceitaremos que as próximas gerações sejam perdidas para o desemprego e para a fome. Por isso eu quero fazer aqui um chamado a todos e todas para encampar junto com a gente essa campanha militante contra o pagamento da dívida pública que está a serviço de manter os acordos com o imperialismo e os lucros exorbitantes da burguesia e submeter para isso a maioria da população à miséria extrema. Quero chamar todos os professores e professoras que estão aqui, as mulheres, os negros e as negras, as LGBTs, a juventude, os estudantes da FAPES que estão participando aqui do lançamento, o pessoal da Federal do ABC, da Fundação Santo André, de todos os trabalhadores que estão aqui junto com a gente, para a gente conseguir organizar a nossa classe de forma independente, para retomar os nossos sindicatos e colocar toda a nossa força a serviço de lutar contra o avanço do golpe, construindo uma alternativa para superar o PT pela esquerda. Essa é a batalha que nós damos dia a dia, em cada escola, em cada local de trabalho, e que queremos agora expressar politicamente junto com todos vocês. Quero fazer um chamado para que nós sejamos milhares de vozes anticapitalistas e contra essa eleição manipulada. Muito obrigada, gente.